Então, amados irmãos, Adão teve filhos. Mas nós vamos pular aqui para Noé, capítulo 6, versículo 9 e 10. Muito ensinamento desse versículo. E este é o registro dos descendentes de Noé. Era um homem justo e íntegro. Olha o que Noé era: um homem justo e íntegro. Entre as pessoas da sua geração, ele andava com Deus. Noé vivia naquela época que o povo estava todo corrompido, tudo fazendo a sua vontade, mas Noé estava íntegro. Noé era irrepreensível. Noé era justo. O que nós aprendemos com esse versículo? Que nós pais temos que ser justos, temos que ser irrepreensíveis, que nós temos que andar com Deus. Mas por que, irmão Eduardo? Eu quero te dizer que uma pessoa, quando ela anda com Deus, Deus dá provisão. Uma pessoa que anda com Deus, Deus dá livramento. Uma pessoa que anda com Deus, Deus abre as portas. Deus traz cura, Deus traz livramento, Deus traz bênção, Deus traz sobrenatural sobre a sua vida. Então Noé estava com Deus. E houve o que naquela época de Noé? Um grande dilúvio. Quem foi salvo? Noé e sua família. Porque ele era íntegro, ele era justo. Nós, pais, temos que aprender uma coisa: que nós temos que ser íntegro e justo. Porque o nosso Deus, ele não dorme. O Senhor está lá no alto, olhando tudo. No livro de Apocalipse 20, acho que do versículo 2 diante, vai dizer que João, quando ele viu, ele disse que se abriram livros e o livro da vida. Ou seja, então se abriram livros. Tudo que nós fazemos está escrito nesses livros. E tem o livro da vida. Então, amados irmãos, nós temos que ser que nem este homem aqui, Noé. Homem íntegro, honesto, irrepreensível na sua conduta. E nós aprendemos mais também dentro da palavra. Vocês podem perceber que nós estamos aprendendo dentro da palavra do Senhor. Abraão, a Bíblia vai falar que Abraão, ele morava com seu pai, a qual adorava estátuas, adorava outros deuses. Ele vivia uma vida de idolatria com o pai dele. Mas Abraão sempre creu no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus existia. Lá em Gênesis, se não me engano, é 12:1. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aprender agora algo mais forte. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que Deus falou com Abraão: ei Abraão, sai dessa idolatria, que eu tenho algo maravilhoso para você. Nessa noite Deus está falando com muitos pais aqui. Ei, sai dessa idolatria, sai deste mundo, sai desta vida de bebedeira, sai desta vida de pecado, sai desta vida de fornicação e vem andar com o Senhor. Porque quem anda com o Senhor, como eu já falei, Ele dá provisão, Ele dá livramento, Ele abre as portas, Ele traz a cura. Então, assim como Deus, Ele fez com Noé, salvou a família de Noé, assim como Deus fez com Abraão, Ele tirou Abraão da idolatria e deu para ele o que? Ele deu para eles descendência, deu a terra, aonde ele olhasse podia dizer que era tudo dele. Assim Deus quer fazer na tua vida. Glória a Deus. Saia da idolatria, saia da bebedeira, saia da fornicação, saia deste mundo tenebroso, saia do pecado e vem caminhar com Cristo Jesus. É muito aprendizado, irmão, porque ele era rico, o pai dele era rico. Sai daí. Deixou tudo, pegou só o que era dele e saiu. Glória a Deus. Sem destino, sem um ponto final para ele ir. Ele só tinha que obedecer. Nós só temos que obedecer a Deus. Aleluia. Nós só temos que caminhar com Deus. Com Rafael, nós só temos que obedecer. Porque quando o homem desobedece ao Senhor, pode ter a certeza que vai ter uma consequência dolorosa e sofrida na vida dele. Então Abraão, meu irmão, saiu, ele obedeceu. E mesmo assim, já idoso, ele não tinha filho. É como eu falei, que Deus ele
faz milagre. Ele queria tanto um filho, a mulher dele também queria tanto um filho, mas na sua vez Deus trouxe a bênção. Aleluia. Deus deu o filho para ele. Ele foi fiel com o Senhor. Tem pessoas que oram para o Senhor hoje e amanhã já quer a bênção. Se Deus não der, meu pastor, ele já fica zangado com Deus. Não é assim não. É pedir e esperar no Senhor. É orar e esperar no Senhor. É ser honesto, íntegro e esperar no Senhor. Aleluia. Porque aí o Senhor vai mover aquela mão dele poderosa sobre a sua vida. Glória a Deus. Nesta noite, Pai, nós temos que aprender. Se nós caminharmos com Deus, Ele vai nos sustentar. Ah, mas se eu tiver uma vida de pecado, irmão Eduardo, se eu tiver uma vida moribunda, se eu tiver uma vida aí de crime, se eu tiver uma vida de bebedeira, de prostituição, Deus me ama, Ele te ama, mas Ele abomina o pecado. Deus, Ele é justo. E nós vamos aprender aqui como Deus é justo. Vai pensando tu que hoje nós estamos na graça. Vai pensando você, hoje está na graça, Jesus já veio, eu posso fazer tudo, Ele vai me perdoar, eu vou ser salvo. Ele vai te perdoar se você se arrepender verdadeiramente. Aí Ele vai te perdoar. Mas se você fizer que nem esse homem aqui de Deus, que foi levantado para guardar o templo do Senhor, nós vamos aprender a ser um pai bom e a se desviar de ser um pai bom. Porque Eli, ele era sacerdote do templo. Lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 12, nós vamos ver agora um pai que ama os seus filhos, mas ele acoberta o pecado dos seus filhos. Não podemos ser assim. Os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor. Lá no versículo 17 agora, o pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Eli era o sacerdote do tabernáculo do Senhor, e os filhos dele trabalhavam com ele lá dentro, ou seja, eles eram também sacerdotes lá. Só que quando o povo vinha sacrificar, ofertar as suas ofertas de manjares e tudo lá, o que eles faziam? Eles tiravam meia coisa para eles. A Bíblia vai dizer que eles metiam o garfo dentro do caldeirão e tiravam para ele. Ei, eu quero dizer que, entre parênteses, as coisas do Senhor é santa. As coisas do Senhor é santa. Mas nós estamos na graça, irmão. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses dois jovens, eles faziam tudo isso, deitavam com as mulheres lá na tenda. E quem estava lá? Samuelzinho, filho de Ana, a qual ela orou, porque ela disse que ia dar o filho do Senhor. E quem cuidou desse filho foi Eli. Mas ele não se corrompeu vendo tudo aquilo, vendo todo aquele pecado, mas ele estava ali obedecendo ali. E os filhos de Eli fazendo tudo que era errado. E olha aí como é que está a situação deles. Lá no